traído pelo amor da sua vida, faça isso antes de se destruir. Você ainda está tentando entender como alguém que dizia "eu te amo" foi capaz de te destruir sem hesitar. E isso está te consumindo por dentro. A verdade é dura. Enquanto você sofre, a outra pessoa já seguiu em frente. E você está prestes a se perder, tentando salvar algo que já acabou. Se você não acordar agora, essa dor vai te transformar em alguém irreconhecível, inseguro, dependente e quebrado. Mas existe um caminho diferente. Um caminho onde você usa essa traição como combustível ao invés de sentença. Neste momento você tem duas escolhas claras: se destruir ou se reconstruir. E o que você vai ouvir aqui pode ser exatamente o que vai definir qual desses caminhos você vai seguir. Então preste atenção, porque ignorar isso pode custar muito mais do que você imagina. Da sua vida, faça isso antes de se destruir. Existe uma dor silenciosa que rasga por dentro e ninguém vê. Ela começa no instante em que a confiança se quebra e você percebe que entregou seu coração a quem não soube cuidar. Lição 1. Não reaja no impulso, porque tudo dentro de você vai pedir por respostas imediatas, vingança ou desespero. Mas agir assim só aumenta a destruição. Segure suas emoções, respire fundo e entenda que o autocontrole agora é o que vai salvar você de se arrepender depois. A dor é intensa, mas ela não pode comandar suas ações. Porque quando você reage no calor do momento, você entrega ainda mais poder para quem já te feriu. Manter o controle não significa ser fraco. Significa ser forte o suficiente para não se perder. E neste momento, mais importante do que entender o que aconteceu, é garantir que você não destrua a si mesmo tentando lidar com isso. A mente tenta te enganar dizendo que você não foi suficiente, que faltou algo em você, que talvez se tivesse feito mais, sido mais, amado mais, nada disso teria acontecido. Mas essa é a armadilha mais cruel da dor. Lição 2. Entenda com clareza brutal que a traição revela o caráter de quem traiu, não o seu valor. Porque pessoas íntegras não traem mesmo quando enfrentam problemas. Elas conversam, enfrentam ou vão embora com dignidade, mas nunca destroem quem dizem amar. Você precisa parar de se culpar por escolhas que nunca foram suas. Porque quanto mais você tenta encontrar defeitos em si mesmo, mais você se afunda em um ciclo de autodestruição silenciosa. Você começa a duvidar da sua aparência, da sua personalidade, do seu jeito de amar, e isso vai te quebrando aos poucos. Mas a verdade é simples e difícil de aceitar. Você confiou, você se entregou. Você foi verdadeiro. E isso não é fraqueza, isso é algo raro. Não permita que a falha de outra pessoa te convença de que você não tem valor. Porque quem perde alguém verdadeiro não é você, é quem escolheu trair. E quanto antes você entender isso, mais rápido você começa a se reconstruir de dentro para fora. Existe um impulso quase incontrolável de correr atrás, de pedir explicações, de implorar por uma verdade que no fundo você já conhece, mas isso é o seu coração tentando negar o fim. Lição 3. Nunca implore por amor ou por respostas, porque quem te traiu já tomou uma decisão antes mesmo de você descobrir, e quando você se humilha por atenção ou clareza, você apenas prolonga a dor e diminui a si mesmo. Entenda, quem realmente te valoriza não te coloca na posição de duvidar do seu próprio valor. Muito menos te faz correr atrás de algo que deveria ser recíproco. Cada mensagem não respondida, cada desculpa vaga, cada silêncio é uma resposta clara que você insiste em não aceitar. E isso vai te consumindo por dentro, porque você se prende à esperança enquanto a realidade já foi embora. Manter sua dignidade nesse momento é difícil, mas é essencial, porque quando você se respeita mesmo ferido, você começa a reconstruir sua força, e isso muda tudo. Você deixa de ser alguém que implora por migalhas e se torna alguém que reconhece o próprio valor, e essa virada interna é o início da sua libertação. A dor vai te invadir em ondas, em momentos inesperados, e você vai sentir como se estivesse afundando sem controle, como se nunca fosse passar. Lição 4. Permita-se sentir, mas não se afogue na dor, porque negar o que você sente só prolonga o sofrimento, mas viver preso nisso vai te destruir aos poucos. Existe uma diferença entre sentir e se perder.
Você pode chorar, pode se revoltar, pode ficar em silêncio tentando entender tudo. Isso é humano, isso faz parte do processo. O perigo começa quando você transforma essa dor na sua identidade. Quando tudo gira em torno do que aconteceu, quando sua vida para e você se torna refém desse momento, você precisa lembrar que isso é uma fase, por mais intensa que seja, ela não define quem você é, nem o que sua vida será daqui para frente. Cada vez que você sente e não foge, você se fortalece um pouco mais. Cada vez que você levanta mesmo quebrado, você prova para si mesmo que ainda existe força dentro de você. E é essa força silenciosa que vai te tirar desse lugar escuro, passo por passo, até que um dia essa dor não te controle mais. Você vai sentir vontade de olhar o perfil, reler mensagens, buscar qualquer sinal de que ainda existe algo ali, mas isso é uma ilusão perigosa que te prende ao que já acabou. Lição 5. Corte o acesso completamente, porque toda vez que você volta, você reabre uma ferida que estava tentando cicatrizar. Cada foto vista, cada lembrança revivida, cada detalhe analisado prolonga o seu sofrimento e te mantém emocionalmente preso. Afastar-se não é fraqueza, é sobrevivência. É a única forma de dar espaço para sua mente respirar e seu coração começar a se recompor. O silêncio dói, a ausência pesa, mas são eles que vão te libertar aos poucos. Porque enquanto você mantém contato, mesmo que mínimo, você alimenta uma esperança que só te destrói. Você precisa entender que seguir em frente exige ruptura. Exige disciplina emocional. Exige coragem para escolher a si mesmo todos os dias, mesmo quando tudo dentro de você pede o contrário. E essa decisão, por mais difícil que pareça agora, é o que vai impedir que você se perca completamente nesse processo. Em algum momento, sua mente vai te levar para o lugar mais cruel de todos. A comparação, você começa a imaginar a outra pessoa, a se medir, a se diminuir, a tentar entender o que ela tem que você não tem, e isso vai corroendo sua autoestima em silêncio. Lição 6. Não se compare, porque essa é uma batalha que você nunca vai vencer dentro da sua cabeça. Já que ela é alimentada por insegurança e dor, você cria cenários, idealiza qualidades, distorce a realidade e se coloca sempre em desvantagem. Mas a verdade é que a traição não aconteceu porque alguém era melhor que você. Aconteceu porque alguém decidiu ser desleal. E isso muda tudo. Quando você se compara, você se desvaloriza por algo que não tem relação com seu verdadeiro valor. Você esquece suas qualidades, sua história, tudo que você construiu e passa a enxergar apenas aquilo que te falta. Mesmo que isso nem seja real, sair dessa armadilha exige consciência. Exige lembrar todos os dias que você não precisa competir com ninguém para ser suficiente. Porque quem realmente tem valor não precisa se provar. E quando você entende isso, você começa a recuperar o respeito por si mesmo que a dor tentou tirar. Existe uma energia brutal dentro da dor, uma força que pode te afundar ou te transformar completamente, e a maioria das pessoas escolhe, sem perceber, o caminho da autodestruição. Lição 7. Transforme a dor em disciplina. Porque tudo que você está sentindo agora pode ser usado para reconstruir quem você é em um nível muito mais forte. Ao invés de gastar sua energia pensando, revivendo e sofrendo, direcione isso para a evolução. Cuide do seu corpo, fortaleça sua mente, crie novos hábitos. Porque cada pequena ação é uma forma de retomar o controle da sua vida. No começo parece vazio, parece forçado, mas é justamente aí que a transformação começa. Disciplina não depende de motivação, depende de decisão. E toda vez que você escolhe agir mesmo sem vontade, você enfraquece a dor e fortalece sua identidade. Você deixa de ser alguém que foi destruído por uma traição e começa a se tornar alguém que usou isso como combustível para crescer. E essa mudança é silenciosa, mas poderosa, porque um dia você vai olhar para trás e perceber que aquilo que quase te quebrou foi exatamente o que te tornou mais forte do que você jamais foi. Depois da dor, vem um momento difícil e necessário. Olhar para dentro e encarar a verdade sem fugir, sem se enganar, sem maquiar o que aconteceu. Lição 8. Reveja seus padrões com honestidade, não para se culpar,
mas para entender onde você ignorou sinais, onde você aceitou menos do que merecia, onde você se calou quando deveria ter se respeitado. Porque muitas vezes a traição não começa no ato final, ela começa nos pequenos alertas que foram ignorados, nas atitudes que você justificou, nas situações que você aceitou por medo de perder. E isso não te torna culpado, mas te torna responsável por aprender com isso. Crescer exige esse tipo de coragem. A coragem de admitir que em algum momento você se abandonou tentando manter alguém. E quando você entende isso, você deixa de repetir os mesmos erros. Você passa a estabelecer limites, a se posicionar, a escolher melhor quem entra na sua vida. E essa consciência é o que transforma dor em evolução. Porque sem aprendizado, tudo que sobra é sofrimento repetido. Mas com aprendizado, você muda a sua história. Chega um momento em que você precisa tomar a decisão mais difícil e mais poderosa de todas. Parar de viver em função do que aconteceu e começar a reconstruir sua própria vida com base em algo que ninguém pode tirar de você. Lição 9. Reconstrua sua vida com base no respeito próprio. Porque sem isso, qualquer relação vira dependência disfarçada de amor. Você precisa se tornar alguém que não aceita migalhas, alguém que não negocia sua paz por atenção, alguém que entende que amar não é se anular, é se manter inteiro mesmo ao lado de outra pessoa. Isso exige tempo, exige prática, exige escolhas diárias, porque o vazio ainda vai aparecer, a saudade ainda vai bater. Mas agora você tem consciência para não voltar atrás. Cada passo que você dá em direção a si mesmo fortalece sua identidade, fortalece sua dignidade e muda completamente o tipo de relacionamento que você aceita na sua vida. Você deixa de buscar alguém para te completar e passa a escolher alguém para somar. E essa mudança é o que encerra o ciclo da dor. Porque quando existe respeito próprio, ninguém mais tem o poder de te destruir da mesma forma novamente. E é nesse ponto que você entende que a traição não foi o fim da sua história. Foi o começo de uma versão sua muito mais forte, consciente e impossível de ser quebrada. Agora você entende que a dor não veio para te destruir, veio para te revelar sua força, sua consciência e o quanto você ainda pode crescer a partir disso. Tudo o que aconteceu não define quem você é, mas a forma como você reage, a partir de agora, define completamente quem você vai se tornar. Você pode continuar preso ao passado, revivendo cada detalhe, se perguntando por quê. Ou pode escolher, com firmeza, olhar para frente e reconstruir sua vida com mais sabedoria e respeito próprio. Porque no fim, quem te traiu perdeu alguém que era verdadeiro. Mas você ainda tem a chance de não perder a si mesmo. E essa é a decisão mais importante de todas. Então, a partir de hoje, escolha se levantar mesmo quando doer, escolha se respeitar mesmo quando a carência gritar, escolha evoluir mesmo quando parecer difícil, porque é assim que você sai desse momento não como vítima, mas como alguém mais forte, mais consciente e impossível de ser quebrado novamente. E se essa mensagem fez sentido para você, leve isso adiante. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso, e continue nesse caminho de evolução, porque sua melhor versão começa exatamente depois da dor que você superou